Deixa eu pôr o fone. Vamos ver se melhora a minha voz. Domingão, hein? Oi. Fala, Marcelo. Estão me ouvindo? Samuel. Viva a pontualidade. Estão me ouvindo? Não tá me ouvindo. Caiu. Tem que entrar de novo. Porque caiu aí. Deu ruim? Deu ruim? Entro de novo. Entro de novo. Boa! Agora que eu peguei estratégia aqui, hein, Samuel? Ô, Ana, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Diga para mim. Me dê esse feedback, Ana, por favor. Feed forward, foi o que eu aprendi agora. Tá me ouvindo? Não deve estar, então por isso que não vem. E agora? Tá me ouvindo, Ana? Ana, por favor. Me responda. Samuel, boa. Aí sim. E aí? Boa, Samuel. Já tava Agora peguei a ouvindo visão, antes já, hein? cara. Já tava ouvindo antes já, cara. O fone sem o fone tava funcionando dos dois jeitos. Ah, boa. E aí, Interessante bora? essa tática aí de pegar o link e mandar pelo WhatsApp também. É uma boa, hein? Ah, é, pra galera poder acionar, né? Aí, tem Tá chegando uma certo. galera aí. Ó, Miriam. Fala, Miriam. Quanto tempo, querido? Drauzio, Ivan Furlan. Ó. Essa Eu vou galera aproveitar que você forte. entrou aqui, vou convidar Aham. o pessoal também. É Jonas. Olha o mestre Jonas na área aí, ó. Jonas Aí sim, Severini. hein? Caramba. Vamos lá, fiquei sabendo que o Davi vai me encurralar hoje na parede aqui com umas perguntas boas. Eu não, meu. Mas eu Imagina, quem sou eu? Mas eu tenho uma taça de vinho aqui, pá. Pegar a saideira lá. Eu tava no aniversário de um amigo. Eu falei, não, vou ter que ir pra lá. Ele, fica pra Mas, beber? Não. Aí sim. uhum. Muito obrigado, viu, Samuel, por aceitar o convite. Para mim é uma satisfação muito grande, ainda mais que você foi o motivo, né, a pessoa que me convenceu, me mostrou as benfeitorias aí da Keller Williams para poder fazer parte desse projeto que é a revolução do mercado imobiliário, né? Então, Então, eu que agradeço muito, muito mesmo a tua presença e é você nóis, cara. compartilhar a minha história, o que eu gosto bastante aqui no canal, é de ouvir as histórias do mercado, Uhum. como entrou no mercado, as coisas boas e as coisas ruins, né? Porque o mercado imobiliário ele é repleto dessas ações, né? E você Total. compartilhar a tua história comigo, tá? Até Vamos antes lá. da gente começar, pedir para o pessoal que está entrando comentar, né, da região que mora, se atua no mercado imobiliário ou não, né, se faz
parte, se não faz parte, como que entrou, se não entrou, enfim, vamos interagir, porque a melhor coisa é essa interação, né? Poder compartilhar essas ações. Mas agora eu abro a palavra para você, Samuel, fica à vontade. Ô, louco, cara. Vamos por onde? Dá o guia aí. Quero ser guiado. O que você quer Onde, ouvir, mano? Você onde entrou o gerou- mercado imobiliário na sua vida? Onde veio o start? Ah, agora eu vou ser corretora. Cara, eu tinha 18 para 19 anos e minha mãe e meu pai separados, né? Eu estava morando em Jaguariúna, já estava trabalhando com vendas, mas outros segmentos, vários segmentos. E aí estava nesse trâmite de... Tinha entrado já para fazer faculdade de administração, com ênfase em publicidade e propaganda. E aí minha mãe queria que eu fosse morar com ela. Ela mora em Mogi Guaçu, meu pai estava em Jaguariúna. Na época eu tinha acabado de sair da casa dos meus avós, da separação, acabei ficando com eles um tempo, fui morar com meu pai. E aí a minha mãe, querendo muito, tinha uma amiga dela que estava, minha mãe tinha uma loja de roupa lá em Jaguariúna. E aí tinha uma amiga dela que era uma advogada, que estava abrindo uma imobiliária. E aí minha mãe meio que trocou uma ideia falando de mim. Ela falou, não, fala pro seu filho vir aqui, porque se ele tal, vai dar bem no mercado. Aí eu lembro que ela me ligou, falou, ó, vamos lá fazer um... Vem conhecer ela aqui, você vem morar comigo e tal. Eu fui, conheci. Inclusive, é um pessoal que hoje está na outra rede que a gente estava também, lá de Mogi Guaçu. E foi um pessoal que depois eu vim fazer consultoria para eles, enfim. Uma imobiliária muito querida, chama Companhia de Imóveis. E aí eu fui lá, bati um papo com essa advogada. Ela, o santo bateu, né? Uma pessoa muito influente, assim. Então, total, eu estava com meus 18, lembro que ela pediu para me fazer uma carta para mim ler no final do ano, assim. Eu fiz a carta na hora, né, com 18 anos, todo e tal. E na sequência a imobiliária ainda estava fechada, então foi bem interessante. A gente ficou ali quase uns 45, 60 dias ajudando ela a preparar o que seria o lançamento da imobiliária, o time sendo formado. E Legal. ali eu me conectei com um cara que chama Nemias Neeme Júnior, que foi o meu mentor, assim, cara, um cara que Deus realmente utilizou essas conexões, assim, e ele tinha, na época, acho que seus 33 anos, e eu tava com os meus 18, 19, já tinha duas filhas, tal, e aí, conectando com ele, foi ali que começou, cara, a jornada. E aí, basicamente, eu fui contratado para ser um captador, para virar corretor. Voltou, voltou. Aí voltou, Você estava voltou, falando que voltou. começou Deu com o uma mentor, travada. ele tinha 3 anos. Então, aí eu acabei, pra galera que eu acabei continuando falar, acho que travou aí pra você. Mas aí eu falei assim, eu acho que na sequência, eu falei, não quer, você quer que eu fale? Porque eu gosto muito do início, né? Se você me deixar aqui, eu vou ficar falando sobre esse início, da primeira venda, do processo como foi, porque para mim tudo aquilo, com 18 anos, eu caindo no mercado imobiliário, foi não posso dizer assim, foi uma revelação mesmo, sabe? Eu sinto hoje, assim, meu testemunho perante ao meu início no mercado imobiliário é que Deus, graças a Deus, me revelou muita coisa nesse momento, assim, né? Com 18 anos, eu ter ido cuidar dessa terra que ele fez e mexer com esse homem que ele criou, assim, hoje eu sei o quanto que ele estava me revelando, né? E hoje, com 39 anos que eu estou aqui, tudo que a gente está mexendo, tanto de vidas já. Não sei se você sabe essa conta, mas já mandei 1.000 alunos para o Instituto Monitor, né, mano? Em Caramba. 7 anos, É. foram 1.000 alunos para o Instituto Monitor. Instituto Monitor, para quem não sabe, é o local, uma das escolas mais conhecidas, onde faz o Cresce. Óbvio que, né, não é todo mundo dessa galera que realmente está como corretor, mas Hum, foram 1.000 pessoas aí sim. que eu mandei para iniciar na área, né? Então, assim, e esse início, né, que você perguntou, cara, é óbvio que é uma coisa que mexe muito com a minha cabeça, né? Porque eu fui fazer psicologia, né? Eu falo assim, a vida se desenrolou
tudo em volta dessa parada, entendeu? Eu não tinha uma visão de voltar, muito louco, mas na verdade, depois eu fui entender que eu nunca saí, tá ligado? Porque tem gente que fala, ah, você voltou, tal, aí uma hora caiu minha ficha, assim, né? Depois, lá 2016, eu falei, caramba, eu não voltei, tá ligado? Eu nunca saí da parada, do mercado imobiliário. Era uma percepção errada, né, de que eu tinha saído, né? Na verdade, você Porque não você sai, parou de atuar diretamente em um período dessa vida. parei. Não, então assim, basicamente, eu acho que do início, cara, foi esses 18 anos, entrei lá, e aí meu trampo era a imobiliária abrindo, era ser captador e trazer imóveis. Aí eu tive, né, tipo, Deus foi revelando para mim muitas coisas. Quando eu falo em Deus, né, galera, eu tô falando da consciência aí, né, que tá com a gente, né? E naquela época eu estava deixando fluir muito, porque de fato cara, eu não precisava de dinheiro, assim, no sentido do dinheiro que você ganha sendo corretor de imóveis. Os R$ 700 lá que eu ganhava por mês de carteira, como auxiliar administrativo, entendeu? Cara, era o suficiente para mim você ser minha moto, né? Morava com a minha mãe. Então o negócio estava muito tranquilo, assim, né? Tava muito tranquilo. E toda essa leveza, eu comecei a fluir na rua da visão, tá ligado? Eu comecei a. O meu mentor lá, ele foi um cara muito direto. Ele falou para mim assim: Ronaldo, quem que é esse Rafael Ronaldo. Silva que jogou mesmo? Ah, e o cara foi muito direto. Ele falou: Ó, você tem que fazer amizade. E a cidade era uma cidade que eu conhecia, uma cidade que eu não tinha vivido, assim, tinha vivido como moleque, mas não conhecia todo mundo, igual Jaguariúna. Então, cara, eu peguei muito louco, né? Que é posicionamento, zoneamento, aí que a gente aprende hoje a fazer. Sim, Na época, esse cara me deu essa direção já. Eu acho que isso foi realmente diferencial. Ele falou: Ó, vai num bairro e faz aquele bairro se apaixonar por você. Ele falou desse jeito, assim. Aí ele usou o exemplo da testemunha de Jeová. Ele falou, ó, tá ligado? Testemunha de Jeová? Eu falei, oh, como não, né? Os caras sempre levam a palavra sei. de Deus. Eu falo do Faz muita Samuel, ação porta a me contam porta? várias histórias. E aí ele virou para mim e falou, ó, você vai levar a palavra do mercado imobiliário e é isso. Então, minha rotina era das 8 às 11, um bairro, parar a moto no começo de uma rua, descer de um lado e voltar do outro lado, batendo de casa em Sim, casa. Oi, tudo bem? Sou Samuel, né, 18 anos, sou corretor novo, quero fazer um trabalho diferente, por isso quero conhecer as pessoas aqui. E aí é muito louco, né, cara? Porque você vai fazendo um compromisso público de falar para as pessoas que você não vai parar de fazer aquilo, e você vai me ver 3 vezes por semana aqui nesse bairro, e as pessoas me viam mesmo. Então, cara, o fato é, em 45 dias, uma casa que não estava vendo, o cara resolveu a vender, e um amigo de um outro cara que era de São Paulo que queria comprar lá, sei que eu fiz uma venda, R$ 40.000 de perfeito, comissão. Fiquei com, perfeito. acho que na época, 9.000, porque eu era estagiário, trainee, né? Então, fiquei com um percentual menor aí do total. Mas, assim, cara, sacudiu meu cérebro, porque era mais de 10 vezes o meu salário. Mano, É, 18, 19 imagino. anos de idade ali. Eu não entendia nada, cara. Teve um dia lá que, sei lá, parecia que eu tinha roubado. Eu ficava assim, falei, velho, que é isso aqui? Que grana é essa? Que Grana rolando, né? fácil, Tipo, né? não, e particularmente, cara, ô louco, 45 dias, eu não sabia o que que era uma matrícula, o que que era nada, nada, mano, nada. 100% eu usei as costas quentes que eu tinha lá, costa quente que eu digo, né? A advogada, o meu gestor, eles que, né, fizeram o negócio ali acontecer, porque de fato o que eu fiz foi gerar o relacionamento. Óbvio que, de certa forma, é muito louco, né? Eu falo isso para quando as pessoas começam hoje na mentoria sexta-feira, estava com a Clara lá, que é uma pessoa nova, começou, eu falei para ela, falei, ó, as pessoas não querem confiar no seu conhecimento, experiência de longo prazo. Eles querem confiar em você, sabe? Eles querem confiar na pessoa. Eles querem saber que você vai fazer tripas do coração, vai fazer o que você precisa fazer, cara. Mas você vai fazer para ele o que você faria para o seu pai, o que você faria para você mesmo. Porque, cara, conhecimento hoje você levanta. Então, e isso foi muito louco, né? Verdade. Porque as pessoas confiavam, né? E aí foi pegando corpo o negócio, cara. Eu ataquei em 2 bairros lá. O primeiro chamava Jardim Rosa Cruz e o outro era Itamaracá. E lá foi onde, cara, eu lembro que eu fiz 100 amigos e 30. Essa era a minha
a minha cabeça e foi ali que o negócio começou a rodar. E dali para frente, esse cara aí, que era o Neemias Neeme, que era o Júnior, né? Foi esse gerente, esse mentor, ele entregou um livro muito louco, né? Aquelas coisas de 18 anos, 19 anos, está no mundo da fantasia, né? Terceiro setênio. E aí ele chegou para mim, cara, e me deu um livro que chama O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. Você deve conhecer o livro, irmão. Só que, cara, o livro que ele me deu era o livro que o pai dele deu para ele, tá ligado? O pai Legal. dele tinha morrido e tal, enfim. E aí ele me deu esse livro, parecia que ele tinha desenterrado o livro, sei lá, de um baú da casa dele, e tal, todo, não sei o quê. Lê esse livro aqui, porque tal, ele vai te guiar no norte dos seus hábitos, das coisas, porque você tem um futuro brilhante, não sei o quê, entregou aquele livro para mim. Aí eu sei que, pô, fazendo nada, fiquei lendo o livro, né? E, cara, esse livro me levou à psicologia de fato, assim, posso falar, porque não é um livro clássico de autoajuda, mas ele tem os pergaminhos, né? E esses pergaminhos, O Maior Vendedor do Mundo, até uma época eu fiz umas lives aí dos pergaminhos, eu fiz um trabalho em cima desse livro para acionar os corretores para eles, né, melhorarem a conexão deles. Mas esse livro me trouxe uma parte de mudança de hábitos, sabe? Assim, a primeira vez que alguém me deu uma visão de que eu, de fato, poderia sair das alienações que existiam, que eu poderia me desalienar, entendeu? Que eu poderia governar algumas automações que estavam na minha vida, que bastava eu fazer repetições de coisas novas que eu queria, que o velho ia sair no natural. Foi esse livro que me deu essa engrenagem, sabe? Eu acho que dali aconteceu, ali que explodiu essa parada que hoje eu carrego de capacidades psicológicas, potências psíquicas, porque, cara, o livro, não sei se você já leu já, dá spoiler aqui, quem não leu, lê que é fininho, mas o livro ele traz 10 pergaminhos que fala sobre como você ser um bom vendedor. Só que, cara, ele não fala de persuasão, técnica de vendas. Ele fala sobre inteligência espiritual, tá ligado? Ele fala como você ser um bom vendedor na consciência. Tanto que depois eu fui me aprofundar mais com o Og Mandino, ele escreveu um livro em cima de provérbios, tá ligado? Que legal. Então ele usou todo o link ali de provérbios, então é um livro de inteligência espiritual. E aí o primeiro pergaminho é um pergaminho que ensina você a desenvolver novos hábitos, porque os novos hábitos que expulsam os hábitos ruins. Então é uma parada muito louca. Então logo no primeiro pergaminho, o que que ele ensina? Ele fala assim, ó, todos os pergaminhos que você lê aqui, se você quiser que eles penetrem na sua vida para a eternidade, o comportamento instintivo seu, intuitivo ser esses pergaminhos, você tem que ler esses pergaminhos por 30 dias, cada um deles. Durante 30 dias. 3 vezes ao dia. De manhã, quando você acorda, no almoço, e antes de dormir em voz alta. Só essa parada. Só. E depois, eu fui estudar psicologia, né, cara? Eu entendi. Falei, caramba, esse cara, né? Tipo, o cara tava contando puta segredo, que é o diário terapêutico, né, mano? Poucas pessoas fazem, não sabem nem o poder né, disso aí. E aí, cara, eu sei que eu fiz. Então eu fiquei lá, basicamente li o livro rapidinho e tal, e depois fiquei nesses pergaminhos por 30 dias cada um deles. E aí, cara, os fenômenos começaram a acontecer, né? Que foi onde eu Legal. comecei a perceber que o mercado imobiliário era recheado de fenomenologia, né? Que aconteciam fenômenos, e aí eu uma mente, né, tipo, eu estava muito novo, eu ficava questionando, né, fazendo perguntas para Deus, né, crises existenciais, e queria entender o porquê comigo estava funcionando, a outra pessoa não estava, e aí tinha os cases lá dentro da imobiliária, eu ficava perguntando, e aí nisso eu comecei a entender essa parte sutil, né, não só da corretagem, né, Davi? É a parte sutil da vida mesmo, do ser humano, entendeu? Só que aplicado no mercado imobiliário, que é um mercado que envolve, né, desejos, muita grana, muita energia financeira, energia de trabalho também, porque o dinheiro que as pessoas têm, elas ganharam trabalhando, então horas dessa vida que Deus deu. Então, assim, todo esse negócio que está agregado aí no mercado imobiliário, que é com certeza o mercado mais forte que tem no mundo, assim, né, 67% da economia mundial está no mercado imobiliário, esse dado eu sempre repito, ele é muito importante. Eu comecei a perceber que Deus, essa consciência, a inteligência emocional, espiritual, né, a racionalidade, eu comecei a perceber que tudo o que é intangível, né, é a parte mais importante do mercado imobiliário.
Então, naquele momento ali de 19 para 20 anos, tive essa percepção e foi nisso que aí, o segundo passo meu, assim, cara, o meu primeiro ano no mercado imobiliário, a minha média de faturamento mensal era de 15 a 20 mil reais de comissão. Lembro que eu fechei o primeiro ano, assim, com 250 mil no bolso. Tipo, que Que foi beleza. um negócio meio, foi meio que uma cacetada, assim mesmo. E aí, né, com 19 anos, cara, porra, eu era o amigo da turma que dava PlayStation de aniversário pra galera, levava a galera pra praia, e ninguém entendia, né? Tipo, uma parada muito louca, tipo. Mas a advogada queria a dona da imobiliária quis que eu fizesse advocacia, aí eu acabei começando advocacia por 2 semanas e saí correndo de lá, literalmente saí correndo, cara. Acho bem legal o trabalho dos advogados, mas né, na faculdade que eu fui lá, eu fiquei meio com medo mesmo. Vou falar para você que eu fiquei muito com medo, assim, conheci umas pessoas e umas ideias que eu falei, cara, esses caras aqui vai. Não, os advogados, né? Entendo o que eu estou falando, né? Um menino de Nada 19, 20 anos pessoal, que. né? Mas assim, eu lá olhando aquilo tudo, eu falei, caramba, esses caras aqui, eu vou virar ladrão, sei lá, né? Tipo, porque eu tava numa, né, tipo, numa faculdade do interior, aí tinha lá o filho do político XPTO, do delegado, sabe? Os caras só falando ideia errada. Eu falei, cara, isso aqui não vira, sair. E aí foi quando, cara, um movimento, né, com certeza de Deus, porque ele sempre está guiando, eu fui trocar uma ideia com meu pai, e aí eu acho que veio um ponto interessante, porque o mercado imobiliário já tinha me impactado antes, mas eu não lembrava, porque meu pai e minha mãe, quando separou, cara, eles tinham construído uma casa muito louca em Jaguariúna. E até foi um dos motivos da empresa ter quebrado, foi porque eles desprenderam muita grana, muito movimento. E quando meu pai separou, ele teve que vender essa casa. E, de certa forma, o mercado imobiliário deu uma esmirilhada nele, tá ligado? Os caras se juntaram lá, 4 imobiliárias, para comprar a casa dele, para depois revender. A Sônia Tá? tá falando que a conexão dela tá muito lenta. Mas a galera deve estar ouvindo, né? Porque tem um monte de gente aí, né? Todo mundo tá. Só a Sônia que não tá ouvindo? Acho que é só ela que deve estar com a conexão ruim. Vai ficar salva, Sônia. Depois o Davi vai deixar salva aí. Depois é, Mas eu sei que depois eu. meu pai, eu sei que meu pai foi esmirilhado ali, tá ligado? A casa dele que valia X, tal, os caras deu uma queimada nervosa e acabou pouco. Então meu pai, puta cara, ele não, no começo ali ele não curtiu a ideia de eu ser corretor de imóveis, cara. Ele ficou meio magoado assim, tal, no começo. E aí num papo que eu fui ter com ele me contou que ele tinha feito um curso de parapsicologia. Meu pai ficou no mosteiro uma época, era para ser missionário e virar padre, uma correria da vida assim. E ainda bem que não virou, né? Porque senão nem estava aqui. Mas fez o caminho dele. Mas nesse movimento aí, ele fez um curso de parapsicologia e aí ele começou a trocar umas ideias comigo disso. Meu pai é um cara que sempre trouxe essa parte espiritual para dentro de casa mesmo, assim, né? Nada religioso, mas ele trazia livros e tal, e sempre reflexivo. E aí, quando ele comentou disso, minha cabeça veio muito claro, assim, Samuel, vai fazer psicologia que você vai virar o melhor corretor do mundo, né? Vai fazer psicologia, vai entender mais o ser humano, vai entender a parada, e aí, aquelas conexões todas, Jaguariúna ia ser a primeira turma de psicologia na faculdade, aí, né, eu gostava da cidade, morava no Iguaçu, mas gostava de ir lá, que é do ladinho, e aí entrei na faculdade de psicologia, e aí foi o primeiro movimento, né? Então, essa conexão aí com meu pai que fez, né, tipo, assim, eu ter a clareza de, caramba, vou fazer psicologia, que isso aqui vai melhorar na corretagem, né? E aí foi onde eu mergulhei na psicologia, no segundo ano de faculdade, aí eu abandonei a corretagem, abandonei, entre aspas, né, que é aquilo que eu falei para você, que de fato eu Dedicou parei de cem por fazer cento. corretagem. Psicologia tem muito estágio, né, da visão. Você fica, a partir Imagina. do segundo semestre, cara, no primeiro já tem ainda meio levinho, mas são 5 anos. E a partir do segundo semestre, cara, é muito estágio, cara. É uma matéria de estágio que você tem que fazer. E aí, eu, eu vou falar pra você que eu fiz uma faculdade confortável, tá ligado, cara? Nos últimos anos, nem tanto, depois ficou confortável também, porque eu entrei na Ambev, mas eu tinha uma grana guardada, né, mano? E então, eu era o cara, eu comprava todos os livros, tá ligado? Legal. Participava de todos os simpósios.
Tipo, tinha carro e tal. Então, quando eu resolvi parar com a corretagem, eu parei com a corretagem para ir pagar para trabalhar, tá ligado? Porque eu queria. Quando eu parei com a corretagem, foi porque eu realmente me apaixonei pela cura. E aí, para mim, Sim. virou algo maior. Falei, não, peraí, eu estava iludido, né, que eu ia fazer psicologia para ficar vendendo imóvel. Não é isso, né? Não é isso. Então, eu vou agora gerar É o essa que, confiança. é o que inclusive aqui, ó, até minha tia que está falando aqui, né? Ah, Aliás, obrigado pela presença. Minha tia é seja psicóloga bem-vinda, também, tia. Que legal. e ela falou que mergulhou em você, ó, e que a psicologia mergulhou em você, com certeza, meu. Total, 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 total. E, enfim, nem vou começar aqui, porque senão psicologia é um negócio que já mexe muito com o meu coração, que eu já quero dar recado, né? Não, Porque, na verdade, continua, isso que continua. ela falou é total o caminho, cara, porque a mente expandiu muito e eu falei, caramba, toda a conexão, porque o fenômeno do mercado imobiliário vem da confiabilidade, vem da capacidade de você, o ser humano confiar em você. Aonde que você faz isso? Qual que é a esfera mais fácil para você fazer isso? E a esfera certa é a intangível. É a esfera do onde ninguém vê, entendeu? Tudo que é físico, ele não é sempre meio, né? A carne é fraca, entendeu, Rodrigo? Tudo que é matéria, cara, o negócio é meio. Agora, né, você pegar a moral, né? A moral, você não vê ela, tá ligado? Então, a moral é uma consciência. Então, toda essa esfera. Então, você criar um vínculo forte, tá nessa esfera. Ah, tem pessoas que vão quebrar isso, óbvio, entendeu? Mas normalmente vão quebrar por causa da fisicalidade, por causa dessa parte física e por não saber trabalhar uma ressignificação, alguma coisa, né? A própria mágoa, enfim. Saúde mental é um negócio muito delicado. Mas no momento que eu percebi isso, eu falei, caramba, o que eu aprendi no mercado imobiliário de, né, ser interessado, ser interesseiro, ser intrometido, que são as palavras que eu uso, que eu aprendi isso no mercado imobiliário. Tudo isso é genuinamente. Travou, travou. Voltou, voltou. Voltou. Você falou Mas eu acho que genuinamente. mas acho que a galera não corta, né? Eu falei que genuinamente é, ajudar as pessoas de forma genuína. Então, assim, como eu desenvolvi esse negócio de me intrometer, de, né, ser interessado, ser interesseiro, e genuinamente querendo ajudar, e as pessoas confiaram dinheiro em mim, confiaram movimentos de desmobilização ali do imóvel, né? Tipo, de venda, de liquidez, e eu consegui levar essa cura para eles no mercado imobiliário, para mim ficou muito claro que, caramba, eu tinha que fazer isso na psicologia, eu tinha que ir para a cura. Tanto que aí, o que eu fiz? Eu segui um caminho de fazer psicologia clínica. Porque além de você ter que fazer os estágios, no segundo ano de psicologia, você tem que decidir se você faz psicologia clínica, que é área de saúde, ou se você faz organizacional, psicologia organizacional, que é para empresa. E aí, olha como a parada é muito louca, Davi. Aí peguei e falei, não, vou clinicar, né? Minha mãe pirando, porque ela queria que eu fosse médico, mas nunca tive afinidade de nada disso. Mas aí, de fato, a parte clínica era uma parte de saúde mental, né? E, cara, mergulhei nisso. Aí foi estágio em clínica dependente químico, trabalhei em hospital psiquiátrico, trabalhei em Fundação Casa, FEBEM, FEBEM aí e tal, enfim. E fui pagar para trabalhar, cara. Porque, sei lá, ganhava R$ 700 nos estágios e gastava 3.000 para ir até o lugar todo dia. E assim eu fui fazendo estágio e a parada virou assim, cara, entender de fato a mente humana, todo esse movimento que rola, né, cara? E aí foi muito doido, porque eu fiquei muito feliz fazendo isso até o momento que minha grana acabou, mano. No momento que minha grana acabou, tá ligado? E foi muito louco quando eu entrei na faculdade de psicologia, cara, eu quebrei minha perna, cara, jogando bola, tive uma fratura, não foi exposta,
mas eu quebrei a tíbia e o perone, a fíbula, a tíbia e a fíbula, né, que mudou, não é perone mais. Quebrei os dois ossos, cara, no primeiro semestre, assim, fiquei de cadeira de roda, então foi muito corre. E aí eu tava na corretagem ainda, né? Só que, sim, a vida tava me revelando muita coisa, né? Tem que fazer uma live só para falar desse trauma que eu tive da perna quebrada, porque foi devido a esse fato que a vida me deu uma cura, né? Que era eu traí a minha namorada na época, entendeu? Tipo, eu era infiel, tal, não conseguia entender muito isso, existia um padrão sistêmico de comportamento de pessoas que me criou, que tá, não sei o quê, enfim. E esse negócio que aconteceu foi um trauma, né? Então eu aprendi, eu ensino para as pessoas não sabem de onde vem, mas eu ensino lá que o trauma tem o U, né? Que é o vale. Você tira o U do trauma, ele vira uma trama, né? Chegou do visão. Então, todo trauma, se você percorre o U, que é o Vale da Sombra e da Morte, e você sai do outro lado, e tem um caminho para você percorrer esse U para ele ficar mais fácil, porque aqui ele é muito íngreme, né? Então tem como você fazer ele ficar assim, ó. Você conseguir sair andando, em vez de ter que escalar o negócio que é difícil, em vez de precisar da ajuda dos outros. Isso aqui que é psicologia. Como você faz assim, ó, com o U do trauma? Como você faz Muito assim? bom. Faz assim também. Ele vira um V de vitória, você consegue sair andando, cara. E aí, enfim, surgiu isso na minha vida, eu consegui processar, entender, fiz essa cura, que para mim foi muito importante, né? Hoje minha família, um monte de coisa na minha vida mudou, porque de fato as pessoas confiavam em mim no mercado imobiliário, óbvio que eu não traía elas, mas eu tinha eu era incapaz, né, de, enfim, sexualmente, né, na flor da pele ali, de me controlar frente às mulheres. Então, né, tipo, tinha uma namorada no mercado imobiliário, ficava, ó, comprava, traía, e tudo isso virava um mundo muito louco. E eu falo disso com muito orgulho, cara, porque com 22 anos, assim, eu me livrei disso, tá ligado? Me livrei disso, me livrei da pornografia, tudo com 22, 23 anos. Isso aí para mim foi muito importante nesse momento. Acho que Deus tipo, agiu também forte assim na minha vida para que isso acontecesse e abrisse espaços para tudo o que veio surgindo, né? Mas aí acabou o dinheiro, eu tinha gastado tudo fazendo estágio e aí foi onde veio uma visão, né? Que eu falei, cara, mas como que eu vou ganhar dinheiro? Foi a primeira vez, 2 anos e meio eu estava fazendo o curso, estava na metade do curso já. Não, não estava na metade não, cara. Estava no segundo semestre, 2005, 2006. Eu estava no terceiro ou quarto semestre, que né, ficando velho é difícil de ficar lembrando, né? Eu comecei a faculdade em 2005, Não tem né? Faz um problema. tempinho já, faz 18 anos só. E aí, é isso mesmo? Faz 18 anos. E aí, cara, eu peguei, comecei a fazer umas contas. E aí eu vi lá que psicólogo ganhava R$ 25 a hora, né? Ixi. O mais fera do Brasil recebia R$ 500 a hora, era um cara pica da galáxia lá, não sei o quê. E eu falei, caramba, cara. Tipo, olhava para o mercado imobiliário e falava, como, né? Tipo, como, né? E me perguntando isso. E aí foi quando, tipo, realmente tive uma outra visão, uma outra, né, tive uma outra clareza, assim, que eu falei, caramba, eu tenho que ir para o mundo organizado. E assim, na verdade, combinou com várias coisas. Nesse trabalho de fazer área da saúde, eu comecei a perceber que alguns terapeutas, alguns psicólogos, né, e aí estou falando de capitalismo, Babilônia, todo esse jogo que existe aí, né, toda essa alienação que existe, mas assim, parte dos psicólogos para viver, e desculpa, os psicólogos estão aqui, muitos ficam tristes quando eu falo isso e tudo mais, mas não estou falando de você, mas parte deles, sem nem perceber, estão cevando a doença dos pacientes e outros ainda estão semeando as patologias, as psicopatologias. Porque, de fato, Davi, nós carregamos todas as psicopatologias dentro da gente. É meio assustador falar isso, tem pessoas que falam isso meio que em crise. Mas, assim, tá tudo dentro da gente. O grande detalhe é quando você não governa algo e ele começa a ficar disfuncional. Então, o que é uma psicopatologia? É uma funcionalidade que não está funcionando, é uma disfuncionalidade. Aí ela vai até criar sintomas. Entendeu? Você precisa governar para colocar ela no lugar dela.
Então, basicamente, qualquer psicopatologia é isso. Então, ou seja, não vem de fora, entendeu? Vem de dentro. Então, se vem de dentro, já está lá. Ninguém coloca uma síndrome do pânico dentro de um cara, entendeu? Ninguém instala isso. O ambiente pode desencadear X coisas que aconteceu que ele não deu conta, e aí, beleza, ele começa a ter essa. Startaram essa coisa que já tinha dentro dele. Exato. Então é isso. A gente tá tudo dentro da gente. Agora, se tudo estiver funcionando, em vez de ser uma psicopatologia, é uma potência psíquica. Você entendeu? Então, todas as funcionalidades é uma potência psíquica dentro do ser humano. Que aqui fora, potência psíquica é intangível. Tem a ver com inteligência espiritual, essa parte. Aí é uma potência psíquica. Aqui fora, se torna uma capacidade psicológica. Eu sou resiliente. Entendeu? Eu me exponho. Aí você vai, cara, competências, não é uma coisa de capacidade psicológica. Coisas que você é capaz de fazer aqui na fisicalidade, no tangível. Por que você consegue manifestar aqui, na tangibilidade, isso? Porque aqui no intangível, essa potência ela tá aflorada, entendeu? Você tem ela. E aí, automaticamente, se existe no Kairos, existe na Terra, entendeu? No Cronos, no Kairos e Cronos. É o intangível e o tangível. Então, se existe lá, existe aqui. Se você fizer existir aqui, só aqui, sem existir lá, sem existir no inconsciente, é na força do braço. Tem como? Tem. Mas, nossa, dá um trampo. E assim, não tem muita raiz, entendeu? A raiz, ela é invisível das coisas. Essa que é a questão. A nossa raiz, ela é invisível, né? Tipo, se você pensar no próprio mercado imobiliário, vou falar de um fenômeno que ninguém percebe. É o aterrar e o desaterrar a energia, que tem a ver com apego e desapego. Então, o cara compra a área em Ilhabela há 15 anos atrás. Aí ele está lá na casa dele em outro país, igual o cliente que você tem aí. Só que ele fica pensando todo dia, eu tenho uma área em Ilhabela. O que ele está fazendo? Mandando energia, ele está aterrando energia. Se você conseguisse enxergar essa parte da física quântica, você ia ver que o pensamento dele está sendo puxado pela Terra, porque ele tem posse da Terra. Ele é dono. Diariamente ele cria apego sobre aquilo. E é assim que funciona mesmo. Tá tudo bem, tem que ser assim. Você tem que ter o pezinho poceiro lá. É seu e pronto, acabou, entendeu? Toma posse daquilo. Só que na hora que você vai fazer a venda, você tem que fazer o desapego. Exato. Você tem que tirar essa energia da terra. Porque se você não tirar essa energia daquele local, e o corretor, ele não percebe, mas o que. É isso que eu estou falando, é bem profundo, mas a parte sutil do trabalho do corretor é ajudar a tirar a energia da terra para abrir o espaço para o outro colocar. Porque se o outro, se o inconsciente do outro perceber que a energia não vai sair dali, ele não compra. Ele não compra porque o inconsciente dele mostra que não tem espaço para ele tomar posse ali. Porque não tem a ver só com a escritura, entendeu? Não tem E a aí ver tem só com um. preço? Você Não. acha que é o preço, normalmente, que o cara acaba colocando muito a esse o apego? Hum. Ou Total, total, total. Quando o cara coloca o preço errado, é por causa do apego, né? Porque para ele tem emoção, tem muita coisa em cima e tá tudo bem. Tem mesmo. Só que ele não consegue vender a emoção dele. Me desculpe, entendeu? Você está vendendo algo físico. Esse algo físico não me acolhe quando eu entro dentro dele. Ele me acolhe quando eu crio uma conexão com essa casa, com essa área, e ali nasce um acolhimento, nasce uma sensação. Agora, a sensação que o cara viveu lá é dele, entendeu? Isso não passa para ninguém. Ele pode evidenciar que tal, mas não passa. E aí, então, ou seja, então, o dono do imóvel ele tem que desapegar, ele tem que desaterrar. Esse é o trabalho do corretor. E o cara que está comprando o imóvel, ele precisa desapegar do dinheiro, que é uma outra energia. São duas energias diferentes. Porque aí ele vai dar dinheiro para assumir aquele bem, entendeu? Aquele caminho. Então, os dois clientes eles precisam, né, desapegar e apegar numa outra coisa. Então, é desaterrar e aterrar energia. Porque isso é natural, né? A gente fica recebendo, né? Na parte toda vertical nossa, a gente fica recebendo energia, né? Como para-raio, sei lá, vamos dar esse exemplo. Isso fica vindo na gente constantemente e a gente fica soltando no horizontal, que é o negativo.
que a gente vira positivo, né? Então é um homem em cima de uma planície. Aí quando você deita para dormir, por que que você descansa mais? Porque você recebe a energia assim, ó, no corpo. E é isso, você tem uma recuperação, né? Aí ela começa a falar de doideira, entendeu, Davi? O negócio vai. Não, mas é legal isso aí. Porque Total. eu falo sempre para os clientes, né, que a ação do mercado imobiliário é assim no mundo inteiro, né? O comprador quer pagar o mínimo, o vendedor quer ganhar o máximo e a gente, corretor, fica nesse meio termo, né, de ser quase um psicólogo, como você diz, mas não deixa de ser, de alinhar a expectativa dos dois para que o negócio, né, Sim, concretize. sim, Né? sim. Isso é muito pesado. Eu, particularmente, num momento quando tem intermediação, segurar essa ansiedade, esse preço, esse valor, eu sofro bastante. Me Cara, dá é por bastante isso, é por isso convite. que você, assim, uma dica que eu posso dar para você e para a galera que tá aí que é corretor, é assim, ó, vai no intangível porque vai fluir melhor. É óbvio que o estudo de mercado e toda a parametrização necessária aqui fora, porque existe o córtex frontal e ele só analisa tangibilidade, o córtex frontal só analisa coisas racionais, tangíveis, fecha a conta, é o lápis, é o número. Agora, o mover, a ação, está tudo aqui no sistema límbico. Então, para o ser humano mover mesmo, o que vai é no sistema límbico. Então, por mais que você está trazendo todo esse artefato, toda essa parada que mostra para ele o racional e tudo, lembra que ele vai decidir colocar no preço certo pela fé no futuro que ele vai ter e no que ele vai conseguir fazer, entendeu? E a visão de quanto antes você entender isso que eu estou explicando, antes você vai viver o que você está querendo viver, porque você quer mudar de experiência. Você não quer viver uma experiência de ficar vendendo um imóvel. Você quer pegar a grana e comprar um imóvel para o seu filho que mudou e comprar outro menor que você para sua esposa. Você quer pegar a grana, investir na sua fábrica que está precisando de dinheiro e seguir a vida. Então, se você conseguir entender que o cara, quando ele decide vender, por mais que o discurso dele de se vender, beleza, se não vender, também não tem problema. Isso aí é apego, entendeu? Isso aí e às vezes não é o apego com o imóvel, porque ele pode ser um construtor, mas é o apego com a previsão de venda que ele fez. A previsão de ganho que ele criou, a expectativa que ele criou lá, deu para ele, entendeu? Só que assim, a provisão, que é o que vem do alto, que é o que faz as coisas acontecerem, não tem nada a ver com a previsão nossa. Assim, a gente, como ser humano aqui, a gente pode fazer muitas previsões, entendeu? O que vai funcionar é a provisão. Aí, para provisão, eu preciso de um corretor que nem o Davi, fazendo uma visão pró, né? Provisão. Uma provisão do que vai acontecer mesmo. Porque a previsão é só um forecast, é só uma expectativa, entendeu? Acredito que tal, tal, tal. Agora, pô, a visão é essa aqui, ó. Se você perder 200 mil aqui, com esse dinheiro aplicado, você recupera em X tempo, só que você já está na outra vida. Você já está procurando, você já está indo para outro caminho. Porque aí você vai mexer no sistema límbico, naquela parte onde está o espírito, entendeu? Mover. Tipo, cara, porque assim, cara, ele quer vender o imóvel, tem alguma coisa para mudar na vida dele, entendeu? Ninguém vende um imóvel só para colocar um dinheiro na conta. Entendeu? Perfeito. A gente foi colocado nessa terra aqui, cara. Você quer ter posse de terra, entendeu? Você resolve realmente, né, desmobilizar um bem para pegar uma grana, fazer uma liquidez, alguma coisa você tem que fazer com uma energia que é de dinheiro, que aquela energia da terra não funciona. Então, você ter a visão bem clara, você vai meio que empurrar esse negócio. Por E isso é bem aí, importante o que você falou no começo de ser curioso, né? De intrometido, perguntar para o intrometido. cliente, prometido, exatamente. A gente tem que fazer essas perguntas que E é mais do que ser tiram. curioso. Note, é É, mais do que ser curioso. É ser intrometido. Intrometido é uma outra coisa, cara. Porque se intrometer é uma puta responsabilidade. As pessoas morrem de medo disso, que você aprendeu em casa, você não tem que se intrometer na vida dos outros. Tem um monte de bloqueio, né? A gente
você acaba, né, aprendendo a não fala com estranho, não se intromete na vida dos outros, não sei o que é lá. E aí eu fui aprender o contrário. Falei, cara, eu fui aprender que Deus colocou a gente aqui e a parte principal da gente estar aqui é o relacionamento. E não é superficial. Eu não vim aqui para viver a parte de fora da esfera. Eu vim aqui para viver o núcleo da esfera, entendeu? Onde está as principais coisas. Então, cara, depende de mim penetrar nesse núcleo, né? E aí sou eu que sou ativista, eu que sou o movimento, né? E aí beleza, se a pessoa fechar uma porta, eu tenho que saber abrir aquela porta. Então porque às vezes você ser curioso, sabe? O curioso está muito perto do fofoqueiro, né? O intrometido é uma outra coisa, entendeu? Ele se intromete, mas ele tá querendo fazer uma intervenção na sua vida, entendeu? O intrometido, de fato, ele não escuta e fica retendo para ficar analisando, ou sabe? É muito louco, cara. As pessoas me falavam, um fenômeno que eu peguei rápido, que isso significava que eu ia vender um imóvel rápido, era quando o comprador ou o vendedor começavam a me contar segredo. Isso aí eu aprendi, tipo, foi muito rápido. Lá com 19 anos eu já tinha percebido isso. O cara começava a falar para mim coisas que você fala, por que esse cara está me contando isso se ele me conhece faz 2 dias? Aí a hora que eu pegava isso, eu já falava, cara, esse cara está confiando em mim algo muito pesado. Eu tenho que devolver algo para ele agora. E aí, conforme ele me falava alguma coisa, eu respondia para ele o que o melhor amigo dele não respondia para ele, tá ligado? Eu falava para ele o que nem a mãe dele falava para ele, porque ele nem falava isso para a mãe dele. Eu falava, ó, tal, e coisas que eu falava para ele que muitas vezes eu nem fazia nem na minha vida, porque eu era um moleque de 19 anos conversando com um coroa de 40 e pouco que estava lá traindo a esposa, eu estava traindo meu namorado, eu falava para ele, ó, me parece que não adianta você comprar uma casa só, porque isso aí não vai mudar o seu casamento. Não dava umas diretas assim. Aí isso era o quê? Era intervenção, então eu era intrometido mesmo, entendeu? Eu não estava lá só passivamente escutando, eu estava intervindo, que é muito o que eu tento falar hoje para os psicólogos, né? Voltando lá no caminho lá que eu estava falando, que é para fazer continuar o storytelling aqui, né, da visão. Eu percebi que não tinha como ganhar grana e dentro desse percurso meu na saúde, pouco, eu entendi que existia essa parada do empreendedorismo psicológico. Era uma galera, é um negócio assim, cara, se eu curar meu paciente logo, ele para de me pagar terapia. Então, assim, cara, o psicólogo não faz isso com consciência. Ele é ensinado isso, né? Entendeu? De automação. Então, ou seja, você fica ali naquela coisa de o ser humano é incapaz de domar a sua psique. E ele precisa de mim eternamente. E aí você fica lá, cevando. Se ele está se curando do negócio, você vai lá e, ó, você tá, ó, depressão sua está acabando. Mas pode surgir alguns toques aí. Transtorno obsessivo compulsivo, pode surgir TAC, pode surgir não sei o quê. Aí como fala, você acaba elementando algo que. E aí, beleza, nasce uma psicopatologia para você continuar tratando ele. E aí, essa parada, cara, essa parada realmente me deu um banho de água fria. Porque eu falei, não tem como fazer essa fita. Não existe isso. Eu estava lá, a minha linha é o humanismo, né? Abraham Maslow, Carl Rogers, né? Hoje eu venho muito com a logoterapia do Viktor Frankl, né? E a psicologia também integrativa. Então, cara, eu vinha nessa parte de autocura, entendeu? De, cara, potência humana, pau, cura depressão em um dia, cura pânico em um dia, uma conversa, sabe? Tipo, essa potência humana de manifestar, entendeu? Muito rápido, né? O seu empoderamento. E aí, cara, tive essa luz de que toda doença tal vinha de uma conjunção ou da família ou do trabalho. Então, a maioria das psicopatologias surgia dentro do âmbito familiar e dentro do âmbito profissional. E aí foi onde eu virei a chave e falei, já sei, vou ser um psicólogo clínico dentro do mundo corporativo. Eu vou levar, Perfeito. eu vou levar essa parada da saúde mental lá, porque os psicólogos que iam para psicologia organizacional aprendiam sobre RH, né, sobre folha, sobre. Eu falei, não, mano, eu vou aprender essas coisas no dia a dia, mas o que eu vou levar mesmo vai ser essa parada da saúde mental. E aí, cara, brincando aqui, entrei no maior hospício que eu trabalhei na minha vida, chama Ambev. Cara,
Muito Ali o bom. bagulho foi louco, cara. Ali o negócio foi doido. Que ao mesmo tempo que eu estava aprendendo, ajudando os outros, eu estava sendo consumido por uma cultura muito forte, né, cara? A cerveja ali, nossa, cara, foi uma época aí que eu cheguei a pesar uns 110 quilos, né, cara? Eu peso uns Caramba. 83, 35 quilos hoje. Foi uma época muito louca, cara. Eu bebia muito, fumava cigarro para danar. Cara, era assim, e aprendi muito, óbvio, né, cara? Trabalhei pra caramba, tomaram o meu cérebro de canudinho, tá tudo bem, não morri. Mas assim, foi Por uma quanto parada tempo também? e 5 anos, mano. Bastante. É, parece uns Bastante. 12, assim, se eu for falar pra você a real. Eu te entendo, eu te entendo. De Quando tem esses trabalhos que 2006 a consomem, 2011. 2006 a 2011. Eu saí do mercado imobiliário, deu uns meses eu fui trabalhar com recrutamento da Samsung, numa agência, e depois logo abriu essa vaga lá na Ambev. Aí eu entrei no setor de vendas, e aí foi onde, cara, eu fui ter uma experiência internacional, assim, né, cara? Aprendi inglês dentro da Ambev, cara. legal, Porque legal. eu não sabia inglês nenhum, e teve um movimento lá, e aí eu fui parar na operação do Canadá, na Que Interbrew, depois legal. acabei trabalhando na operação também da Budweiser lá em São Luís, então aconteceu um negócio muito doido, assim, Outra experiência, hein? desse caminho, e ali eu entendi sobre modelo, né, melhores práticas, como desdobrar, como escalar, aprendi sobre toda a fragilidade do capital humano, sabe? E também aprendi muito sobre as potências, sabe? Tipo, aonde que eles realmente perseveraram, aprendi realmente o poder da cultura e do aculturamento, né? Tipo, o quanto que isso realmente pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Então, ali realmente essa parada, eu consegui ver esse jogo de fora, sabe? É óbvio que eu fui consumido por esse jogo em diversos momentos ali, virei madrugadas, comi mal, né? Aconteceu várias coisas, Às vezes mas precisa se entregar, não, Samuel? Precisa fazer parte dessas ações sim, até para entender o processo, não? sim. Foi numa época boa, né? Eu era novo, né, cara? Então deu tempo de revitalizar depois, né? De regenerar. Mas, cara, mas só pra você pegar a ideia, né, cara? Aí, eu falo assim, nesse todo, eu tive essa visão, entrei na Ambev, percebi que isso funcionava. E aí, em 2011, ali, eu tinha ido viajar para o Canadá, morado fora, tinha ido tipo, para a Europa. E aí tava essa parada do longboard, né? Surgindo no Brasil. Os skates grandes. E aí, um mano meu lá que tinha saído, que era até um amigo meu em comum com o Paulo, tinha ido para Califórnia. E aí ele me trombou. Ele falou, Samuel, você é terapeuta, tal, não sei o quê. E óbvio que dentro da Ambev a gente vai achando os nossos, né? Encontrando a galera que tinha a mesma mente, que fazia, né, tentava, né, se ressignificar constantemente. E aí ele me deu um longboard, cara, da Califórnia, tudo fotografado lá que ele tinha dos amigos. Ele falou, ó, vai andar com isso aqui que isso vai te ajudar, cara. E de fato, o longboard restabeleceu o meu elo terapêutico, que eu chamo. E foi um momento muito Caramba, importante da minha vida. Isso aí foi de 2011. Na verdade, foi meio de 2010 para 2011, e aí eu saí da Ambev por causa disso, porque aquilo me trouxe de volta para o meu centro. Porque, cara, sei lá, eu ganhava uns 8, 9 mil na Ambev, não era nada a partir do que eu ganhava no mercado imobiliário, mas você fica bitolado, você acha que não existe sua vida fora daquilo. Então, o longboard foi uma peça importante, assim, que terapeuticamente me trouxe para se conectar de novo comigo mesmo. E eu conseguia ver que, cara, pô, eu tenho escolhas, entendeu? E agora eu tinha que poder escolher alguma coisa. Só que aí já foi radical, né, cara? Aí tinha mais uns dois, três amigos que queriam sair das multinacionais que trabalhavam. Aí abriu uma marca de skate, né? ah, Montamos uma marcenaria, cara. Começamos a fabricar skate lá em Jaguariúna. Foi uma parada onde Deus me colocou para me aprender sobre branding. Então, tudo que eu aprendi sobre marketing, sobre criação de marca, que hoje eu ajudo os corretores a criar sua própria marca, né? Como você criando a sua aí da visão, reforçando. Então, eu aprendi nessa esfera, a gente foi muito feliz, assim, tivemos parceria com Cavaleira, Austin, Red legal, Bull, Farm, legal, Imaginário, sabe? da Umas hora. empresas grandes vieram fazer collab com a gente, foi um período muito louco. A empresa vendia mais do que produzia, então foi por isso que ela parou, né? Ela quebrou com muita venda. Que não tinha mais Mas produto para oferecer.
cara, a gente produzia pouco, a capacidade de produção limitada, e quando a gente foi para os terceiros, aí os terceiros acabaram com a nossa grana, né? Deu vários Putz. BOs e tal. Mas foi assim que tinha que ser. Em 2014, eu venho e volto para o mercado imobiliário, e aí a minha professora, que era minha coach e me colocou no recrutamento de seleção lá na Samsung, ela me dá a última visão assim, que eu precisava. Ela falou, oh, você não acha que você tem que mexer com pessoas no mercado imobiliário? Porque esse mercado parece que não tem treinamento, tal, não sei o quê, você tem que, né, educação corporativa, eu acho que você tem que ajudar as pessoas a entrar, ter essa visão que você teve e tal. E aí foi onde eu montei uma consultoria de gestão de pessoas para a companhia de imóveis, que era aquela imobiliária que eu comecei, eles compraram, e ali rodou-se um ano até que eu encontrei a Remax, e aí fiz a aquisição da franquia, entrei, e ali foram 6 anos e meio até dezembro de 21, quando eu saí para vir desenhar o projeto aqui em Alphaville, os caras daqui que me chamaram, e aí 4 meses de projeto, acabou-se o período, conheci José Federico da Keller Williams, né, cara? Aí eu falei, é por isso que eu mudei para cá, né? Porque até então eu não entendia por que que eu tinha saído de Jaguariúna, tão legalzinho lá, para vir morar aqui em Alphaville, Barueri, né, aqui em Santana. Mas quando eu conheci o José Federico, cara, eu falei, caramba, agora eu entendi porque que custou tão caro essa MBA, tudo que eu tinha passado ali e tal, para estar aqui. Foi uma parada muito louca, cara, muito louca mesmo. Tudo no seu momento certo, né, Samuel? Tudo, irmão, tudo no Tudo tempo de Deus. acontece, vivência. Às vezes a gente acha porque não é o meu momento, porque não é isso. É tudo no seu tempo, né? É Sim. complicado. Mas em algum momento você escolheu ou procurou falar, ah, não, eu vou trabalhar numa marca que tem essa rede, que tem essa franquia, ou por que essa franquia? Porque hoje a Cara, franquia eu não. imobiliária tem muitas opções, né? No, Cara, claro que eu trabalhei na Ambev e entendi o poder da cultura. Quando eu montei a Colina Boards, que era a marca lá, né, eu entendi o que era brand, eu entendi o que, que era como fala, não é um mover, mas um movimento. Eu entendi o que, que era isso, entendeu? Pessoas conectando com o movimento. E eu fiz a consultoria e a pessoa, a dona da imobiliária, ela pediu para mim que ela queria montar franquia no interior da empresa dela. E aí eu fui pesquisar franquia e tal. Tinha um amigo meu que tinha montado na época uma franquia de lanche. Aí eu fui pesquisar e aí eu vi que a Remax estava aqui, óbvio que eu tinha visto fora do país também, mas o que fez na época eu entrar, cara, foi porque na experiência que eu tive com meu pai tem um distribuidor de produtos alimentícios, né? Depois que você falou minha mãe e tal, e nesse corre com ele, eu percebi que ele é um empreendedor nato, assim. A empresa dele hoje está muito bem e tal, cresceu demais. Agora, na época, ele estava ali um pouco antes do meio, assim, da ascensão da empresa. E aí, cara, o meu pai inventava uma coisa na segunda-feira muito fera para colocar em prática. Ele começava a querer colocar em prática na quarta, e aí quando chegava sábado, ele já estava inventando o outro, então na segunda ele já tinha parado total com aquilo para fazer uma outra coisa. E aí, quando eu saí da Ambev, eu entrei e eu percebi essa disfuncionalidade, né, nas melhores práticas dele. Porque o empreendedor passa por isso, né, cara? Ele boicota, porque quando você tem uma nova ideia, mano, ela é sempre melhor que a outra. Só que você ainda não evidenciou, você ainda não passou do MVP daquela. Você teria que anotar a nova ideia no papel e terminar aquela, para você poder extrair e entender. E aí eu entendi que, cara, pô, a Ambev tinha um modelo de negócio, né? E esse modelo fez ela dominar o mundo, né? Os caras tá aí até hoje, arregaçando, comprando. Então eu falei, caramba, né? Tipo, então quando eu vi a franquia, eu falei, cara, eu montar um. Tá doido, cara. Eu vou comprar o modelo pronto. Então, eu realmente comprei o modelo pronto. E de fato, né, se eu tiver que falar algo assim, que nesses 6 anos e meio, né, nessa primeira rede aí, mexeu muito comigo, foi de fato eu ter comprado um modelo e esse modelo corporativo não ter vindo.
ter vindo um modelo de como fazer o captar, como tal, não sei o quê, tudo que você sabe, né? O modelo na ponta, né? Tipo assim, é como se eu comprasse um McDonald's, mas faz o Big Mac. Então foi isso que eu recebi A nessa primeira parte rede. É estrutural o não Big tinha. Mac, mas quem eu contrato, quanto eu pago pro cara aqui? Tal, Entendo. quanto que é o chapeiro, quanto que tal. Então, todas as informações para a parte corporativa ficar pronta, a escala do negócio acontecer, essas informações não tinham, e aí essas informações custavam caro, porque eu ficava que nem meu pai, inventando as coisas, tentando pôr em prática, não dava certo, eu pegava o amigo que fez. E aí, né, tipo, foi uma época assim, de muita luta, muito aprendizado. E eu não queria abrir uma imobiliária convencional, que eu achava uma bosta, assim, desculpa a palavra, eu falava, mano, esse negócio aí não vira nada, entendeu? As pessoas só se ferram aí, né? Tipo, falei, não curti essa ideia da imobiliária tradicional. Então, meio que foi isso, cara. E aí, né, de fato, quando eu saio em dezembro de 21 e vim desenhar o projeto aqui, já foi com uma visão de conseguir criar algo estruturado, né? Tipo, o Paulo, que é o meu sócio, você conhece, veio da Prudential, né? Então é um cara que viu, né, uma multinacional com um padrão espetacular, né, de implementação corporativa. E então com ele ali eu já estava tentando fazer isso dentro do nosso grupo, né, na outra rede. E quando eu encontrei o José Federighi, né, e vi tudo que o Gary Keller montou na KW de estrutura corporativa, as coisas que tem, cara, eu realmente falei, não, tenho que dar uma chance de novo, porque agora, de fato, existe um modelo escalável, entendeu? Né, que consegue ter escalabilidade, crescimento, longevidade, eu consigo multiplicar as pessoas, a descrição de cargo está aqui, o conselho está aqui, é assim que os investidores conversam, os shareholders, tá, tudo desenhado assim. Nossa, organograma, entendeu? Tipo, você fala, caramba, isso aqui realmente dá para multiplicar, né? As melhores práticas e tal. Então, me apaixonei. E aí, depois daquela cacetada de coisa que você sabe que tem, né? Tecnologia, Deus em primeiro lugar, família em segundo, só depois os negócios, né? Dentro dos nossos princípios e valores. Então, aí realmente deu um match gigante e, cara, eu estava indo para um caminho já de dar consultoria no mercado imobiliário, mas focar muito nessa parada de autocura, né? E aí, até o que eu sei que já deu uma hora, o papo vai, né? Eu queria fechar respondendo a sua tia, ela tinha falado um negócio ali, e eu comentei com você que eu não queria entrar nesse negócio, né? Mas quando a gente fala ela falou assim, a psicologia entrou em você, né? Não foi isso que ela falou? Alguma coisa desse tipo? Não lembro a frase que ela Falou, mandou aqui, falou, falou. se eu acho. Entrou em você. É, cara, hoje, assim, eu tento falar isso porque é para as pessoas acionarem, né? Mas o lance, cara, o meu processo de mentoria é terapêutico empresarial. Eu dou. Custa R$ 30.000. Algumas pessoas fazem comigo e tal. Janaína, inclusive, fez. Antes dela estar na KW com a gente. Ela estava já Legal. na outra empresa ainda, ela contratou. Mas, cara, o que que acontece? São 12 sessões, entendeu? Começo, meio e fim. Porque eu não vou ficar servando ninguém. Mas, assim, em 12 sessões, cara, você vai explodir de tanta intervenção que vai acontecer. Aí tem gente que fala, Samuel, eu não sei se eu dou conta. Eu sei que você dá conta. Eu tenho certeza que as pessoas dão conta. Porque eu conheço o cérebro. E por mais que o seu cérebro tenha N bloqueios, X sistêmicas da família, blá, blá, fica tranquilo, sob pressão, todas as engrenagens vão estourar e vão começar a funcionar. Aquelas que não cabem vai sair e vai nascer uma outra no lugar, entendeu? Aquelas que estão enferrujadas, vira dourada, aquelas que estão sem lubrificante, bem lubrificante, roda, entendeu? Tipo, eu nunca vi, tipo, de fato, né? Inclusive, eu vejo as pessoas ficarem mal justamente por não ter essa pressão de forçar para ir Sim, para algum lugar novo. E aí elas aclamam, né? Mas, cara, a psicologia, ela existe dentro de todo mundo. Então, se existe um grande terapeuta hoje para o Davi, é o próprio Davi. Então, quando eu falo o elo terapêutico que eu comentei, é essa ligação nossa com nós mesmos, entendeu? E que só nós mesmos podemos resolver. Aí tá ok. Tá difícil de você conversar com você mesmo, se entender e acreditar em você mesmo. Beleza. Tem uma profissão aqui fora, chama psicólogo. Antigamente não tinha psicólogo, tinha o cara lá da aldeia X lá, que era o velhão que você conversava com ele. Tinha não sei xamã. quem, os mentores, sei lá, cada etnia vai ter o seu mestre lá que você ia escutar ele. Tá ok. Escuta esse cara.
esse cara não resolve o seu problema. Esquece essa fita. Ninguém aqui fora vai resolver esse erro que você tem com você. Mas esse cara ajuda você a criar alguns Cs. Eu chamo de crise, causa e conflitos. São 3 Cs, muito fera. Esse cara ajuda você a normalmente criar mais crise, mais causa e mais conflitos aí dentro. Para quê? Para surgir solução. Quando a gente fala de doença, as pessoas, ai, que ruim, eu tô doente, né? Que ruim, eu tô, sei lá, você não pode entender, mas eu tô com câncer, que ruim. Que ruim nada. Que bênção de Deus. Porque se você não tivesse com esse sintoma, com essa doença, você poderia estar morto, cara. Então, assim, você está tendo uma chance, entendeu? De ter algo, de poder mudar alguma coisa que está errado aí, entendeu? Que fez surgir essa anomalia. Então, assim, a doença é uma grande chance. Quando você ama a doença, você entende que ela é uma chance, a partir daí você abre um grande caminho de cura. Então, assim, não existe outro caminho que não seja na ferida. Esse C de cura tem a ver com crise, caos e conflito. E aí o ser humano são 3 Cs, né? Isso aqui é o que você tem que estimular na sua cabeça constantemente. Quer ter saúde mental? Crise, caos e conflito. É assim que você tem saúde mental. Entendeu? E com serenidade inabalável. Você não faz isso para ficar tretando com os outros. Você faz isso para tretar com você mesmo. Até para você tretar menos com as pessoas ali fora. Porque elas não é nelas que você vai resolver o seu problema. É nelas que você pega ajuda. Resolve o problema com você. Então, crise, causa e conflito. Aí você vai usar os outros 3 Cs lá, que é o captar energia. Então, você encosta no Samuel, encosta no outro, faz uma pergunta, capta uma energia. Captou a energia? Converte ela. Converter ela é fazer ela virar algo que funciona para você. Sei lá, vamos falar que o Davi é um carro que funciona a gasolina. E eu tenho aqui 1.000 litros de diesel, Davi. Não vai dar certo. Mas você quer o meu diesel, se eu te der 1.000 litros? Não funciona para mim, mas vou vender. Pode... Exatamente. É isso. Ó. Você vai converter. É essa que é a parada. Todas as coisas ruins que acontecem, as pessoas entendem como algo que não tem fim, mas tem. Se você converter, vai virar uma energia utilizável, tá ligado, irmão? É muito sutil, cara. Não importa o que fazem com a gente, importa o que a gente faz com aquilo. Então, na hora que você entende isso, tudo que vem é algo para você converter o diesel, vende, vai lá e compra gasolina, põe no tanque, energia passiva. Então, captou, converte e aí canaliza. A única coisa, poder do foco. Dá um caminho para aquela energia. Ah, o cara veio e falou que você é um cara você é gago, você nunca vai, não sei o que lá, escreve um livro e publica um livro. E depois vai fazer, então, assim, qualquer coisa, cara. Ainda mais quando vem com alguma coisa que o ser humano ataca os outros, cara. Se você souber pegar essa energia, meu Deus, cara, você cresce muito com ela. Então é o Cs, né? Crise, causa e conflitos, captar, converter e canalizar. Não sou muito didático, mas esses Cs aqui são inesquecíveis, assim, né? E tudo tem a ver com a cura, então são 7, na verdade. O primeiro é cura, né? Então é a ferida. As pessoas falam, pô, Samuel, eu tô com, né? Tipo, você vai no médico, pô, tô com uma ferida aqui no meu braço direito. E aí o médico fala, deixa eu olhar o seu dedão esquerdo. Não vai te curar, não, entendeu? Aí você está com uma ferida X, você está com trauma, você está com um problema que você está precisando resolver, aí você quer olhar para qualquer outra coisa menos para isso, tá? Nada a ver, entendeu? Tipo, que nem eu falei numa live, uma pessoa veio perguntar para mim, ô Samuel, não, meu marido, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, ó, para agora, vai embora e vai conversar com seu marido. Abre um campo de conversa, entendeu? Se eu quiser te agradar, eu te agrado agora. Eu falo que você tem razão. Eu concordo com você. Mas não vai resolver nada. Agora, o que resolve? Você fazer isso que eu estou falando, uma bela intervenção. Abre um campo, vai lá falar com ele. É lá na ferida, entendeu? Você consegue passar o metiolate, você consegue fazer o curativo, entendeu? Tal. E é lá também que você percebe que essa ferida não vai sarar se ficar ali, aí você para, segue a vida, entendeu? Não acho que é o melhor caminho, mas né, tipo, não sou eu que decido isso, né? Então as pessoas têm que caminhar.
Mas é uma sensibilidade mesmo da visão. E essa parte da psicologia, tipo, hoje eu olhando para o mercado imobiliário, né, cara, eu vejo que isso é para geral. Mas dentro do mercado imobiliário, eu vejo que, sabe, não tem ninguém trabalhando de fato essa esfera sutil, sabe? Essa parte mais etérica, vamos falar assim, do plano, né? E eu vejo que os maiores corretores, eles têm esse acesso. Alguns não sabem nem falar sobre, mas eu já conversei com eles. Todos eles reconhecem, todos eles percebem, todos eles sabem o que acontece do outro lado, entendeu? E a maioria desses é aqueles que vai no flow, né? Você vê os corretores mais treta, os caras é no flow total. Esses caras que falam, não, persuasão, fala isso, tira aquilo, se quer, se quer. Cara, esses caras não vendem um imóvel. É, Você vai pegar concordo os contigo. treta mesmo, eles vão no flow, eles vão na conexão, sabe, do ser humano, né? Eles sabem o Paulão, ele entrou aí, não sei se ele está aí, cara. O Paulo, meu sócio lá, ele fala sempre de Ele venda tava aí. consultiva. Ele fala, é venda consultiva, né? O que é uma venda consultiva, cara? É uma consulta cheia de intervenções. Então, assim, quer vender um imóvel para o cara, já começa a fazer a intervenção do sonho dele, cara. O que você vai fazer com a grana, para onde vai? Entra no futuro. Ele tá vendo um futuro. Tipo, entra lá com ele. Entendeu? Ou, cara, você quer saber uma coisa poderosa? Ser o intrometido, né? Uma coisa poderosa é o seguinte, mano, você quer comprar uma casa lá em tal lugar? Quero. Nossa, cara, primeiro dia lá então, eu vou levar uma carne, vai fazer um churrasco lá. Você já entra no sonho dele lá no futuro já. Ele te vê no primeiro churrasco lá na casa, cara. Olha que intimidade, entendeu? E no bom sentido, lógico, né? Tô falando isso, né? Infelizmente, o horário aqui passou voando, mas se você quiser responder aqui o Renan, você fica à vontade. Renan, cara, como eu vou falar para você, cara, eu não vivi tanto essa frente de varejo na Ambev, porque o meu trabalho era no centro de serviço compartilhado. Então era tudo com analistas, eu ia nascer. Então, assim, eu vivia a pressão do mundo de vendas e da cultura e do crescimento e do desdobrar das melhores práticas de forma constante. A Ambev queria constantemente crescer, aprimorar, economizar o OBZ, né, orçamento base zero. Então, crescia, né, uma empresa, né, que tem, né, orçamento base zero. Né? Então, a gente cresce com zero. Então, eu vivi muito isso, cara. Agora, quando você olha para ser humano, é que nem quando eu falo de propósito, tá ligado, Davi? Propósito é se relacionar com o ser humano. Se alguém aqui está procurando um propósito, já pega já, porque não tem outro, tá? Tem um propósito nessa vida, é relacionar com outro ser humano. Está na Bíblia. É o 8º dia da criação. Deus pede para Adão colocar nome na criação dele todo, e Adão volta e pede para Deus fazer uma companheira para ele. Esse é o 8º dia da criação, o 8. Por isso que o 8 é o infinito. Porque o 8 é a relação humana. Eu não estou junto com o Davi aqui agora, mas aquela energia está passando aqui, ó, e passa no Davi aí, ó, faz um 8. Né, Davi? Aqui, ó, o Davi é o copo de vinho, ó. É assim que funciona. Eu também não vejo. Então a galera que fala que vê tal, essa energia eu gostaria de um dia ver, mas não vejo, cara. Mas sinto. Sinto e percebo, sabe? Entro nos ambientes, assim. Sexta-feira mesmo entrei numa sala de reunião lá na KW. A hora que eu cheguei, que eu sentei na mesa, assim, ó. O Paulão tava nessa reunião. Cara, já me veio um negócio, assim, uma vontade emocionado mesmo, assim, sabe? Falei, cara, o que tá rolando nessa sala, cara? Sabe? Fiquei tocado, assim, movido. Não, vontade, assim, mais feliz, assim, mas uma vontade de levantar, abraçar todo mundo, falar, mano, a gente tá nesse dia aqui, vida. Então, assim, mas você percebe, cara, você vê que esse é o propósito da vida. Aí, beleza. Aonde você vai aplicar esse propósito? Na Ambev, mercado de varejo, mercado imobiliário, vai ser jogador de futebol, sei lá o que você vai fazer, entendeu? Inclusive, pode fazer mais de uma coisa, a vida é tão longa. Agora, não abra mão de estar aberto mesmo para a relação, né? Tipo,
As pessoas estão muito fechadas e a gente foi criado assim, né? Medo dos outros, medo de se magoar, medo de traição. E o fato é que esses medos aí tiram a gente muito do nosso caminho, cara. Essa é a minha visão. Verdade. Boa, né, mano? Falo pra Muito bom. caramba. Tem que aproveitar essa internet aí para conectar cada vez mais, porque só eu ganho com isso, viu, Samuel? Pô, satisfação poder ouvir você, você falar. Então, tô louco, honra. E se veio o pessoal aí ou não importa. Importa que eu aprendi. Tô louco, daqui, ó, passou umas 50 pessoas aqui, mano. É. Depois você faz isso, depois você salva essa live aí, se você puder mandar, compartilhar ela no Drive, aí eu corto os pedacinhos aí, eu vou postando. A gente fala de coisa importante, né, cara? E esse flow aqui, ó, isso acontece pelas pessoas, né, pela conexão, né, tipo, eu vim aqui por causa de você mesmo, irmão, essa que é a real, todo o resto aí é complemento, né? Eu vim aqui, se a gente fizesse esse papo aqui no WhatsApp, isso é a mesma coisa pra mim, eu vim para eu falei, cara, eu tenho que desdobrar alguma coisa verdadeira mesmo, né, uma coisa... Muito bom. Obrigado pelo seu tempo, Samuel. Satisfação. Beijo no coração. Eu estou esperando a visita de vocês em Ilhabela, né? Em breve. Não só a sua, né? Em breve. Feriado aí esse fim de semana, né? Não. A gente vai para trabalho, né, cara? O feriado tem que ir com a família, né? É outra história. Mas né, vai. A gente vai programar essa ida para ir. Tá tranquilo. Demorou. Parabéns, você. Obrigado pelo seu tempo de novo. Tá aí, cara, por tudo o movimento seu. Tem uma força bem interessante aí com você nessa ilha aí. Então, não abre. Eu sei que você não vai abrir mão dela, mas eu vou reforçar, não abre mão, cara. Porque tem coisas guardadas, né? Deus dá para aqueles quando aqueles estão dormindo, cara. Então, fique em paz que você vai receber tudo que você tem que receber, tá bom? É nóis. Obrigado, Samuel. Com Deus. Tchau.